Olá, gente, como é que vocês estão? Estou vindo aqui para batermos mais um papo saudável, né? Compartilharmos das nossas experiências e daquilo que compreendemos ao ler a Bíblia Sagrada. No vídeo de hoje, gente, eu quero voltar a tratar de um assunto que eu considero um assunto já saturado. Saturado não no sentido de antipático, mas no sentido de bem batido, bem discutido. Inclusive, eu já tratei desse assunto em, salvo engano, mais de um vídeo meu aqui no canal do YouTube. É bem verdade que, embora já tenha tratado desse tema, dessa temática, eu tratei tendo com base outros textos bíblicos, que não é o caso de hoje. Eu quero voltar a falar para você mais uma vez sobre o Espírito Santo, ou melhor, a personalidade do Espírito Santo. Eu venho trazer aqui hoje mais dois textos. Um será comparado com o outro e aplicado o mesmo raciocínio em ambos os textos. Nós queremos falar sobre, como já disse, a personalidade do Espírito Santo. Esses dois textos eles trazem evidências claras de que o Espírito Santo ele é sim uma pessoa. Vou torcer para que esse vídeo não fique longo, tá? É horrível assistir um vídeo longo. Um vídeo longo que atrai, você tem que ser bastante simpático e o assunto tem que ser muito, mas muito interessante mesmo. O assunto eu até reconheço que é interessante, embora saturado. Agora, quanto a ser simpático, eu já vou logo reconhecendo que não sou. Então eu descarto em mim essa possibilidade de simpatia. Mas vamos lá. Vamos tratar do assunto. E o texto bíblico, ou os textos bíblicos que eu vou usar hoje para checar a evidência de que o Espírito Santo é uma pessoa, é a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 3. 1 Coríntios 3 e versículo de número 16. Eu disse a vocês que serão dois textos que evidenciarão ou que trarão evidências de que o Espírito Santo ele é uma pessoa. E os dois textos estão na primeira carta de Paulo a Coríntios. Primeiro texto, como já disse, 1 Coríntios capítulo 3 e versículo de número 16. Desculpa. Acompanhem comigo a leitura do texto, acompanhe atenciosamente, porque ele trará evidências, ou servirá de base para trazer evidências de que o Espírito Santo ele é uma pessoa. O texto diz assim, versículo 16. Vocês não sabem que vocês são o templo de Deus? Veja a pergunta que o apóstolo Paulo faz à igreja de Coríntios. Vocês não sabem que vocês são o templo de Deus? Eu vou usar esse texto para provar, para evidenciar, para servir de base de evidências de que o Espírito Santo ele é uma pessoa. Esse texto ele nos revela pelo menos 4 coisas. Aqui nesse texto. 1 aos Coríntios, capítulo 3 e versículo de número 16. 4 coisas ele nos revela. Primeira coisa que o texto evidencia... A garganta hoje não está legal. A primeira coisa que o texto evidencia é que Deus é uma pessoa. Eu acho que isso é indiscutível. Ninguém de sã juízo
discute se Deus é ou se Deus não é uma pessoa. Todos concordam que Deus é uma pessoa. O texto diz: vocês não sabem que vós são, ou que vocês são templos de Deus? Primeira coisa que o texto traz, Deus é uma pessoa. A segunda coisa que o texto evidencia é que essa pessoa é Deus. Primeira coisa é que Deus é uma pessoa. A segunda coisa é que essa pessoa é Deus. A terceira coisa que o texto deixa claro é que Deus tem um templo. Vejamos, primeira coisa é que Deus é uma pessoa. O texto revela. Há uma personalidade em Deus. Deus é um ser pessoal. Deus é uma pessoa. Primeira coisa é que Deus é uma pessoa. A segunda coisa é que essa pessoa é Deus. A terceira coisa é que Deus tem um templo. É que essa pessoa, Deus, tem um templo. E é racional, né? É razoável que um Deus tem um templo. Um templo está para um Deus, assim como um Deus está para um templo. Deus está para um templo, assim como um templo está para Deus. A quarta e última coisa que o texto evidencia é que esse templo dessa pessoa que é Deus, é que esse templo somos nós. Paulo disse: vocês não sabem que vocês são templos de Deus? E isso tem razoabilidade bíblica, porque lá no livro de Atos está escrito que Deus não habita, não tem templos feitos por mãos de homens. O templo de Deus é feito por sua própria mão, que somos nós. Então o texto nos revela quatro coisas. Primeiro, que Deus é uma pessoa. Segundo, que essa pessoa é Deus. Terceiro, que esse Deus que é uma pessoa tem um templo. Quarta evidência é que esse templo somos nós. Ok, fechamos aqui esse primeiro texto. Agora vamos relacionar esse texto com outro texto aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 6 e versículo de número 19. 6,19. 1 Coríntios 6,19. Diz assim: ou vocês não sabem que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Vamos aplicar a Coríntios 6 o mesmo raciocínio de 1 Coríntios 3. Em 1 Coríntios, capítulo 3, nós aplicamos o raciocínio de que Deus é uma pessoa, de que essa pessoa é Deus, de que esse Deus tem um templo e que esse templo somos nós. 1 Coríntios, capítulo 6, 19. O apóstolo Paulo diz: vocês não sabem que vocês são templo do Espírito Santo? Ora, o texto evidencia, tal como 1 Coríntios 3, 16, o texto evidencia também, aplicando a esse texto o mesmo raciocínio, de que o Espírito Santo é uma pessoa, tal como 1 Coríntios capítulo 3, 16, Deus é uma pessoa. O texto de 1 Coríntios 6 evidencia de que esta pessoa é Deus. Veja, o Espírito Santo é Deus. Terceira coisa que o texto evidencia é que esse Deus tem um templo. E ele tem um templo porque ele é Deus. Se o Espírito Santo não fosse uma pessoa,
ele não seria Deus. Se o Espírito Santo não fosse Deus, ele não teria um templo. E o texto está dizendo, 1 Coríntios 6,19, de que ele tem um templo, tal como Deus em 1 Coríntios 3,16 também tem um templo. E se ele é uma pessoa, se o Espírito Santo é uma pessoa, tal como Deus é uma pessoa, em 1 Coríntios capítulo 3,16, se essa pessoa é Deus, se o Espírito Santo é Deus, como o Pai é Deus em 1 Coríntios 3,16, e se esse Deus tem um templo, se o Espírito Santo tem um templo, tal como Deus em 1 Coríntios 3,16 também tem um templo, e que o templo desse Deus ou dessa pessoa, Espírito Santo, somos nós. E é razoável que um Deus tenha um templo. Tal como 1 Coríntios 3,16, Deus também tem um templo. Esse é o chamado silêncio eloquente. Se em 1 Coríntios capítulo 3, se em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, se ali o Espírito Santo não é uma pessoa, Deus também não é uma pessoa em 1 Coríntios 3,16. Se em 1 Coríntios 6,19, essa pessoa, que é o Espírito Santo, não é Deus, semelhantemente em 1 Coríntios capítulo 3,16, essa pessoa, que é o Pai, também não é Deus. Se em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, essa pessoa, que é o Espírito Santo, que também é Deus, que tem um templo, tal como em 1 Coríntios 3,16, Deus tem um templo. Se o Espírito Santo não é uma pessoa, não é Deus e não tem um templo, então, em 1 Coríntios 3,16, Deus também não tem um templo. Se em 1 Coríntios 6, versículo 19, o templo dessa pessoa, desse Deus, que é o Espírito Santo, se essa pessoa não tem um templo que somos nós, então em 1 Coríntios 3,16, nós também não somos o templo de Deus. Veja que está demonstrado claramente que o Espírito Santo é uma pessoa, tal como Deus, o Pai, é uma pessoa. Está demonstrado claramente de que o Espírito Santo é Deus, tal como 1 Coríntios 3,16, o Pai é Deus. Está demonstrado em 2 Coríntios 6,19, que essa pessoa, que é o Espírito Santo, que é Deus, tem um templo, tal como o Pai, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, também tem um templo. Está demonstrado em 1 Coríntios 6,19, de que o templo dessa pessoa, desse Deus, que é o Espírito Santo, somos nós. Está demonstrado que nós somos o templo do Espírito Santo. Se nós não somos o templo do Espírito Santo em 1 Coríntios capítulo 6,19, também nós não somos o templo do Espírito Santo em 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 16. Síntese, o raciocínio
a compreensão a partir de 1 Coríntios 3,16 é aplicada também em 1 Coríntios 6,19. Está claro? Está demonstrado por A mais B de que o Espírito Santo é uma pessoa, tal como o Pai, em 1 Coríntios 3,16, é uma pessoa. Está demonstrado que ele é Deus, tal como em 1 Coríntios 3,16 demonstra claramente que o Pai é Deus. Está demonstrado que essa pessoa, em 1 Coríntios 6,19, tem um templo, tal como em 1 Coríntios 3,16 o Pai tem um templo. Está demonstrado de que o templo dessa pessoa, desse Deus, que é o Espírito Santo, somos nós, tal como em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, está demonstrado claramente de que o templo de Deus somos nós. É isso. Até a próxima.